Vamos abrir lá em Mateus, capítulo 19. Versículo 1 até o versículo 12. Diz assim a palavra: E aconteceu que, concluindo Jesus essas palavras, deixou a Galileia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram-lhe muitas multidões e curou-as ali. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: É lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: Não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse: Por essa causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicaram-lhe: Por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: Por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: Se é essa a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: Nem todos são aptos para receber esse conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fazem tais, e há outros que a si mesmos se fazem eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13, versículo 4. Hebreus 13, 4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e ao adultério, Deus os julgará. Amém. É 13 o quê? 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Mateus capítulo 5, versículo 20. Mateus 5, 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então hoje nós vamos prosseguir, irmãos, com o nosso estudo do Evangelho de Mateus. E nós entramos aqui no quarto discurso do Senhor. Um discurso que começou no capítulo 18. Na verdade, começou no capítulo 16. Foi interrompido por uma narrativa e continuou no capítulo 18. Amém? Nós vimos que o Senhor Ele se revelou aos discípulos, revelou a igreja, revelou o reino e revelou o caminho da cruz. Amém? Nós não podemos perder, irmãos, essa linha que o Senhor está seguindo. Porque o Senhor continua o seu discurso tratando dos mesmos assuntos que ele abordou no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Como estão lembrados? Sermão do Monte? Ele tratou de vários assuntos. E ele agora está retomando esses assuntos de forma prática,
trazendo exemplos práticos. E o porquê que o Senhor está tocando nesses assuntos? Porque esses, irmãos, são assuntos que nos impedem de entrar no reino dos céus. Então, o que nós vimos no capítulo 18? Que se nós não nos tornarmos como uma criança, nós não podemos entrar no reino dos céus. Logo em seguida, o Senhor falou o quê no capítulo 18? Ele falou acerca dos tropeços, certo? A partir do versículo 6, ele fala a respeito dos tropeços. Então o Senhor vai falar aqui de coisas que atrapalham a nossa entrada no reino. Coisas que nos impedem de herdar a vida. Coisas que nos impedem da vida entrar em nós. Eu gostaria que os irmãos guardassem esse termo. Herdar a vida ou a vida entrar em nós. Perdão, ou de nós entrarmos na vida. Né? Mais para frente eu vou buscar fazer a diferença do que é a vida entrar em nós e do que é nós entrarmos na vida, que é a mesma coisa que herdar a vida. Então existem coisas, irmãos, que o Senhor está tocando aqui que nos impedem de herdar a vida, nos impedem de reinar com Cristo. Se nós não nos tornarmos como crianças, formos maliciosos em nosso coração, isso pode nos impedir de entrarmos no reino. Se nós, de alguma forma, formos tropeço na vida do irmão, formos empecilho na caminhada espiritual do irmão, isso nos impede também de entrar no reino dos céus. Uma outra coisa que o Senhor falou, nós vimos semana passada, a questão do perdão. Muitos são impedidos de participar do reino por falta de perdão, irmãos. Tem dificuldade de perdoar o irmão. E o Senhor nos mostrou que nós temos que perdoar quantas vezes nosso irmão? 70 vezes 7. Isso sabemos que não é uma conta, né? Não é uma conta que nós temos que fazer. Quantas vezes que eu já perdoei? Já está chegando lá? Não está chegando? Porque, como o Senhor traz o exemplo da parábola do credor incompassivo, a dívida que nós tínhamos com o Senhor é impagável. Eram 10.000 talentos, que corresponde a 350 mil quilos de ouro. Um talento eram 35 quilos de ouro. Isso é uma dívida impagável. E se o Senhor nos perdoou essa dívida, como que nós não vamos perdoar o nosso irmão? Então isso é algo que nos impede também de nós entrarmos no reino. Vimos a questão da ovelha perdida, né? O nosso coração tem que ser um coração de pastor que busca a ovelha extraviada. Que busca o irmão que está afastado, se preocupa com o irmão. Nós não temos que ser daqueles que afastam os irmãos, né? Mas daqueles que buscam aproximar. Vimos que nós é que temos que buscar o irmão. Se nós temos alguma coisa contra o irmão, né? É nós que temos que buscar o irmão. Se o irmão fez alguma coisa contra mim, eu não tenho que esperar o irmão vir até mim. Se eu identifiquei algo, eu tenho que ir até o irmão e tratar com o irmão daquele fato que aconteceu. A maneira de tratar os pecados, irmãos, pode nos tirar do reino dos céus. Então o Senhor está falando aqui de coisas práticas que nos impedem, que podem nos atrapalhar de entrar no reino dos céus. E hoje o Senhor vai entrar no assunto do casamento e do divórcio. Porque isso é algo também que pode gerar um empecilho para que nós entremos no reino. E muitos irmãos estão embaraçados nesse assunto. Irmãos da igreja, irmãos crentes, cristãos, seguindo o Senhor, mas estão embaraçados nesse assunto de casamento e assunto de divórcio. E esse assunto fecha, irmãos, as portas do reino dos céus. Fecha esse herdar a vida, esse herdar uma herança, esse galardão que tem sido separado para nós. Muitas vezes os casamentos se dissolvem, irmãos, porque nós não
compreendemos o que é o casamento. Nós não nos interessamos em saber qual é a visão de Deus sobre o casamento. Muitas vezes nós nos casamos até sem saber o que é o casamento, né? Muitas pessoas se casam e nem sabem qual é o propósito do casamento, o porquê se está casando, simplesmente está seguindo uma tradição. Já que tem que casar, então vamos casar. Então, irmãos, antes de nós falarmos de divórcio, nós temos que falar de casamento. Para alguns pode até parecer assim, mas será que o casamento é tão importante assim para impedir minha entrada no reino? Será que é algo tão importante? Como nós lemos lá em Mateus capítulo 5, versículo 20, se a nossa justiça não exceder em muito a dos escribas e dos fariseus, nós não entraremos no reino dos céus. E o casamento entra justamente nesse assunto, porque os fariseus vieram para perguntar ao Senhor: eu posso repudiar minha mulher por qualquer coisa, por qualquer motivo? Então, eles tinham um certo zelo no casamento, mas interpretavam a questão do divórcio de forma equivocada. Então, eles vão ao Senhor perguntar sobre a questão do divórcio e a questão do casamento. E o Senhor vai para o princípio para responder a eles, né? Mas para que nós tenhamos uma ideia do que é divórcio, porque o divórcio só existe porque existe casamento. Se não existisse casamento, não existiria divórcio. Então nós temos que entender o que é casamento, para depois nós falarmos do que é o divórcio, né? Então muitos divórcios acontecem porque os casais não entendem ou não creem no que Deus ensina sobre o casamento. Esse é um dos motivos que, inclusive, dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, existe muito divórcio. E quanto mais os tempos passam, os anos passam, mais isso vai se tornando uma prática normal, né? Que ninguém fala mais nada. O irmão separa aqui, casa com outra irmã lá, uma irmã separa, casa com outro irmão, convive tudo no mesmo ambiente e está tudo certo. Não há mais repreensão, não há mais exortação, ninguém fala mais no assunto, porque hoje é difícil alguém falar de pecado na igreja, né? É um assunto meio complicado, né? Mas nós que sabemos para onde nós estamos caminhando e que existe um reino proposto para nós, irmãos, nossa justiça tem que exceder a dos escribas e dos fariseus em todos os assuntos. E a nossa justiça, ela vem do Senhor, não é nossa própria. Não é algo da minha cabeça que eu tirei da minha ideia, do que eu acho que tem que ser casamento, e eu vou seguir aquilo porque eu acho que é melhor assim. Não é nada da nossa cabeça, irmãos. Porque da onde veio o casamento? Quem foi que instituiu o casamento? Foi algum homem? Foi o próprio Deus. O próprio Deus instituiu o casamento, né? Ali com o primeiro casal, não havia igreja, não havia lei, não havia Estado, não existiam instituições, não havia nada. E o Senhor, do seu coração, Ele trouxe o casamento para o homem como uma coisa boa, como uma coisa agradável. Então, o que Deus uniu, não separe o homem. Mas quando o Senhor instituiu o casamento, irmãos, havia pecado? Não. Não havia pecado. Então, qual é a dificuldade? É porque o Senhor instituiu o casamento, mas logo após o homem cai. Aí começam as dificuldades, né? Não em virtude do casamento em si, mas em virtude da queda do homem. Depois da queda do homem, irmãos, tudo se complicou. Todas as relações humanas se complicaram. E logo em seguida, a gente vê que há um homicídio, um irmão matando um irmão, porque as relações humanas se complicaram a tal ponto, irmãos. O primeiro assassinato de um irmão contra outro irmão, né? Então, se nós queremos ser felizes, ter êxito no casamento, nós devemos consultar aquele que instituiu o casamento. E não a nossa própria cabeça, as nossas próprias ideias, ou aquilo que nós recebemos dos nossos pais, ou aquilo que nós vemos na televisão, com os artistas que fazem por aí, né? Não, aquele ali é meu modelo. Não, o modelo está na palavra. E o Senhor vai explicar aqui o que é casamento
e o que é o divórcio. Porque se o Senhor instituiu o casamento, lá em Gênesis, lá em Malaquias, diz que Deus odeia o divórcio. Né? Então os fariseus vêm perguntar, mas por que Moisés determinou que se desse carta de divórcio e repudiasse a mulher? Então nós vamos ver aqui, passo a passo, sobre esse assunto, que muita gente tem dúvida, muita gente tem conceitos errados, e por terem conceitos errados, o casamento naufraga, o casamento não avança, o casamento ele não é edificado pelo Senhor, né? Então o irmão Richard Francis, ele fala o seguinte: em vez de entrar no debate proposto pelos fariseus, Jesus novamente, como lá em Mateus capítulo 5, versículo 32, declarou que divórcio por qualquer razão é incompatível com o propósito de Deus para o casamento. Assim sendo, Jesus estabeleceu a intenção original do Criador expressa em Gênesis, acima da provisão de Deuteronômio capítulo 24. Porque em Deuteronômio capítulo 24 fala da carta de divórcio que Moisés instituiu, mas o Senhor coloca Gênesis, a instituição do casamento, como acima disso, né? Acima de Deuteronômio capítulo 24, que foi dada somente por causa da dureza dos corações. O irmão continua falando: a regulamentação do divórcio foi uma concessão para lidar com o resultado do pecado, e não uma expressão do propósito de Deus para a humanidade. O divórcio pode ser necessário, mas nunca é uma coisa boa em si mesmo. O princípio divino de que os dois se tornam uma só carne somente pode ser cumprido por um casamento indissolúvel. Muitos vêm para o casamento pensando que podem se divorciar, né? Então, se não der certo, eu deixo ele, meto o pé e vou arrumar outro. Muitos casam com esse pensamento, né? Eu acho que a maioria não compreendem o que é casamento, irmãos. Um casamento instituído por Deus, um casamento que é indissolúvel, porque os dois se tornam uma só carne. Então não existe algo como, vou me casar, mas se não der certo, por algum motivo que seja, qualquer motivo que seja, eu me separo e sigo minha vida. O que Deus ajuntou, não separe o homem, né? Então nós vamos ver que existe um só motivo, uma só cláusula de exceção para que haja o divórcio, que o Senhor citou lá em Mateus capítulo 19, que são relações sexuais ilícitas. A palavra no grego é porneia, que traduzida é fornicação, que são relações sexuais ilícitas. Mas o casamento ele não é expediente humano, irmãos. Deus diz que Ele mesmo estabeleceu, instituiu e ordenou o casamento desde o início da história. O casamento nasceu no coração de Deus, quando ainda não havia igreja, Estado, leis e legisladores. A palavra afirma que o casamento é um dom de Deus aos homens e mulheres. O irmão Hernandes Dias Lopes ele fala o seguinte, eu achei interessante o que ele falou aqui, eu vou ler para os irmãos, né? Vou ler bem devagar, para os irmãos prestarem atenção. O casamento é um relacionamento profundo que demanda o abandono de outros relacionamentos. Bem devagar, né? O casamento ele demanda abandono de qualquer outro relacionamento, irmãos. Seja com amigos, seja com pais e até com filhos. O relacionamento de um marido com uma mulher está acima do nosso relacionamento com os nossos filhos, irmãos, e com os nossos pais. A gente vê a importância do casamento, né? É uma separação antes de ser uma união. Então, primeiro nós temos que nos separar para depois nós nos unirmos. O casamento exige abnegação e devoção. O casamento precisa de constante renúncia e contínuo investimento.
O casamento só pode dar certo para pessoas altruístas, que oferecem mais do que cobram, que fazem mais depósitos do que retiradas. O segredo de um casamento feliz não é apenas encontrar a pessoa certa, mas ser a pessoa certa. O casamento pode ser a antessala do céu ou o porão do inferno. Um largo horizonte de liberdade ou uma sufocante prisão. Um abrigo seguro ou uma arena de brigas, contendas e interminas discussões. Então o casamento pode ser essas duas coisas, né? Ou um paraíso ou um inferno. Depende de como nós temos a visão do que é o casamento, né? Um casamento instituído por Deus. Então o casamento ele nasceu no céu e não na terra. Nasceu no coração de Deus e não no coração do homem. É a expressão do amor de Deus e não fruto da lucubração humana. O casamento é a pedra fundamental da sociedade humana. É a célula mãe da sociedade. Dele dependem todas as outras instituições. Até mesmo a igreja está estribada no casamento. A igreja é aquilo que são as famílias que a compõem. Como tem sido tratado o casamento hoje? De qualquer maneira. Na verdade, nem existe mais a questão do casamento, né? As pessoas nem casam mais. Simplesmente se juntam, vão morar juntos. E isso não é casamento, irmãos. Não nos enganemos. Porque quando duas pessoas decidem morar juntos, sem antes cumprir um rito, que é um rito que foi dado para o Estado e não para a igreja, porque o casamento vem antes da igreja, quando a pessoa não cumpre esse rito, ela não está casada. Ela está em fornicação. Ela está cometendo uma relação sexual que é ilícita, de acordo com a palavra. Então, quando que é uma relação sexual lícita? Somente depois que há um acordo entre duas partes, com testemunhas diante de uma autoridade. E essa autoridade não é nem o pastor, irmãos. Essa é a autoridade que o Estado coloca. É o Estado que regula o casamento. Então nós devemos nos casar, homem e mulher devem se casar, primeiramente diante do Estado, diante das leis. Não estou dizendo que não haja casamento na igreja, não é isso que eu estou dizendo. Só que um casamento lícito e válido diante de Deus, ele tem que ser também diante do Estado. Ele deve respeitar as leis do país onde nós habitamos, onde nós moramos. Né? Claro, desde que as leis desse país não vão ao encontro do que a palavra diz sobre casamento. Porque o Estado pode agora legalizar o casamento homossexual. Não é isso? O Estado pode legalizar isso. Mas se vai contra a palavra, não quer dizer que isso é lícito. Só porque o Estado está legalizando. Então nós vamos até onde a palavra diz que nós temos que ir. Se o Estado ultrapassou isso, nós ficamos com a palavra. Mais importante é obedecer a Deus do que aos homens, certo? Então, irmãos, eu queria entrar aqui, agora, em 4 regimes de casamento. O regime da lei, o regime ordinário, o regime de exceção e o regime misto. São 4 regimes que a palavra nos mostra que podem acontecer com os cristãos. O que seria o regime da lei? O regime da lei, quando ele fala da lei, é a lei de Moisés. Não é a lei do Estado, né? Então, no regime da lei, lá em Deuteronômio capítulo 24, fala o quê? Vamos abrir lá. Deuteronômio capítulo 24. Versículo 1. Esse é o regime da lei. Se um homem casar-se com uma mulher e depois
Mas, por encontrar nela digo que ele reprova, algo que reprova, dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. Só um. Pode falar, meu filho. Quando um homem tovar uma mulher e se casar com ela, então, será que se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, fará uma carta de repúdio e lhe dará na sua mão e a despedirá de sua casa? Esse aqui, meus irmãos, esse aqui era o regime da lei, né? Havia um casamento, mas se o homem achasse algo que não agradava nela, por ter achado nela algo indecente, ele poderia dar carta de divórcio e repudiar a mulher. Aí surge a controvérsia. O que seria esse algo indecente que o homem olhou na mulher e não gostou? Não agradou os seus olhos, né? A mulher não ser virgem. A mulher não ser virgem. Então você está falando de alguma relação sexual ilícita, né? Sim. Mas aqui parece ser tão simples, nem chega a tudo isso, se ele não achar graça nela. Não, mas aí ele falou também de coisa indecente. É porque a versão dela está diferente. Como está aí, Kátia? Se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser, mas por encontrar nela algo que ele reprova, Algo que ele reprova. É a versão dela. dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. Então esse algo que ele reprova, em outras versões, é algo indecente. Né? A gente tem que entender dessa forma. Se ele encontrar algo indecente. Mas esse versículo gerou muita dúvida. É porque no olhar pode haver algo indecente. É isso que Gerou dúvida. Pode ser no olhar ou algo que ele saiba de indecente da mulher. Que a mulher praticou. Depois do casamento, então, né? Sim. Tem uma pasta baixa, tu vê? Então agora nós vamos ver essa controvérsia que essa passagem gerou. Porque quando chegou na época de Jesus, existiam duas escolas rabínicas que as pessoas iam para tirar dúvidas sobre a palavra. Então existia a escola de Hilel e a escola de Shammai. A escola de Hilel era mais liberal. Então para Hilel, que era avô de Gamaliel, ela está falando Gamaliel aqui, né? Gamaliel era neto de Hilel, aquele que aos pés de quem Paulo aprendeu, né? Aos pés de Gamaliel. Era neto desse Hilel, que era um mestre da lei, né? E para esse Hilel, o que ele falava? Não, essa coisa indecente que está lá em Deuteronômio, as pessoas iam perguntar, eu queria saber, né? Ele falava o seguinte: não, aquela coisa indecente é qualquer coisa que o homem não gosta da mulher. Se a mulher queimou o arroz, o homem não gostou. Então, era uma escola liberal. Se a mulher não lavou a louça, Se a mulher não está lavando a louça, qualquer coisa. a casa não Ah, não gostei da cara da mulher mais, enjoei. a mulher ficou feia. Então, isso era algo decente na interpretação de Hilel. Então, existia essa escola. A escola de Shammai era uma escola mais restritiva. Era uma escola mais dogmática. E ele dizia que esse algo indecente era somente adultério. Ele ensinava dessa forma. Então existiam essas duas linhas de pensamento na época de Jesus. Por isso os fariseus foram perguntar para Jesus: eu posso repudiar a minha mulher por qualquer motivo? Querendo que o Senhor se posicionasse, concordando com Hilel ou concordando com o Shammai. E o que o Senhor responde? Vamos lá, Mateus de novo. Lá. Mateus capítulo 19. Então o Senhor fala o seguinte, 19, versículo 4. Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por essa causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois
uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então replicaram ao Senhor, né? Então por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração. É que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Então, só aqui ele abriu somente uma exceção para que haja um divórcio. Fechou com Shammai. Ele fechou com Shammai, na linha de Shammai, que era uma linha mais restritiva. Ele interpretava aquela coisa indecente de Deuteronômio como divórcio, como adultério, como uma relação sexual ilícita. Então o Senhor concordou com Shammai, né? E por tudo que o Senhor falou aqui sobre o casamento, anteriormente a isso, o que nós vemos? Que o casamento ele é heterossexual, entre um homem e uma mulher. Então não existe casamento homossexual, né? É verdade. O casamento ele é monogâmico, porque o Senhor só fez uma mulher para um homem. Não existe poligamia na palavra. O casamento ele é monossomático. O que é monossomático? É uma soma que dá um. 2 somando vai dar 1. Então é monossomático, porque os dois se tornam uma só carne. Ele é indissolúvel, porque aquilo que o Senhor juntou, não separe o homem. E ele não é compulsório, ele não é obrigatório. A pessoa pode ficar solteira, porque logo em seguida o Senhor vai falar dos eunucos. Aqueles que por causa do reino dos céus, eles preferem ficar solteiros. As freiras, os padres. Mas no caso das freiras e padres, não é por causa do reino. Então já não entra nessa questão. Não é por causa do reino. Não é. Eles são obrigados. Você quer ser padre? Você é obrigado a ficar solteiro. Sim, mas eles optam por ser padre primeiro porque eles querem ficar. Sim, mas não é por causa do reino. Ela é por causa de uma religião. É totalmente diferente. Imposição, né? É uma imposição. Ali é imposição. É imposição, mas Sim. você vai chegar ali porque você quer essa imposição. É. Você não vai casar, você não vai ali não sabendo dessa imposição, então não é uma imposição. Mas o Senhor não obrigou isso a nenhum sacerdote da casa dele, a nenhum Sim, pastor. aí outras Você, para ser pastor, você tem que ser eunuco. Não existe isso. Não, Entendeu? mas aí entra naquela de... Tanto é que Paulo falou para os presbíteros, se você quer ser presbítero, seja marido de uma só mulher. Pode ser casado. Mas a imposição dele é que se você quer ser padre, você tem que... não pode casar. Isso é uma imposição que o Senhor não faz. Né? Então é uma invenção humana. Eles inventaram isso. Claro que tem uma história por trás. Né? Tem algo por trás. Os terrenos, as propriedades, a riqueza da igreja não poderia ser dividido. Se um padre fosse casado, iria deixar herança. Aí causa problema, irmão. Então a gente vê que essa instituição é algo da cabeça do homem, não é do Senhor. Né? Não é esse tipo de celibato que o Senhor está falando aqui. É aquele que voluntariamente, porque ele quer, ele vai viver uma vida de solteiro para poder servir bem o Senhor. E não necessariamente sendo padre. Não sendo padre, pode ser um irmão, Sim. pode ser um pastor, qualquer um, aquele que quer servir bem o Senhor, ele deixa o casamento de lado. Como Paulo recomendou, né? Queria que vocês fossem solteiros como eu sou solteiro. Porque o solteiro cuida das coisas do Senhor. Enquanto o casado, cuida das coisas da esposa. Podia andar bonitinha, né? Bem cuidada, tem que preocupar com ela. Se não preocupar com ela, irmão, dá problema em casa. Dá problema. Né? Se ela não cuidar do marido, aquela obrigação de fazer comida todo dia para o marido e para os filhos, dá problema em casa. Né? Se fosse solteira, o tempo todo para o Senhor. Se fosse solteiro, o tempo todo para o Senhor. Né? Mas Paulo falou, se você casar, você vai ter o quê? Sofrimento na carne. Paulo já falou. Sofrimento na carne. Mas por que esse sofrimento existe? Por causa do pecado lá atrás.
Em virtude do pecado, veio toda essa problemática, irmãos. Mas apesar dessa problemática, não é por qualquer motivo que se divorcia. Só existe um motivo: o adultério. E mesmo assim, irmãos, esse motivo, que é uma exceção, ele é o último passo que se dá. Antes do divórcio vem o perdão, vem a reconciliação. Para chegar no divórcio, irmão, você tem que ter tentado, entendeu? Tem que compreender se o coração do cônjuge está arrependido ou se ele quer continuar nessa prática. O primeiro passo que nós temos que dar é o perdão, é a reconciliação. Esse é o primeiro passo. Mas por que o Senhor abriu a exceção? Essa exceção do divórcio não é pecado se você casar com outra. Em virtude da dureza do coração e porque ele sabe que é uma situação complicada você viver com um cônjuge que te traiu. Então ele abre essa exceção, porque ele sabe que é difícil. Você viver com alguém que te traiu, o Senhor sabe que é difícil porque ele mesmo foi traído. Ele sabe o que é isso. Ele foi traído por quem? Nosso Senhor foi traído por quem? Nosso Deus. Nosso Deus. Ele foi traído pelo anjo. Ah, tá falando de Deus. Lá em cima? Pai. Sim, no Antigo Testamento. Ele foi traído por quem? Quem era a noiva? Quem era a esposa de Deus no Antigo Testamento? A nação de Israel. Ah, sim. Não era? Ele tratava ele como uma mulher, como uma noiva. É verdade. E Israel ia segundo os ídolos, traindo o Senhor num adultério espiritual. Mas Adão e Eva também, quando o primeiro Sim, é um tipo de traição, né? Mas não como um marido, uma esposa, como tem a figura de Deus com a nação de Israel, entendeu? Porque o próprio inimigo também traiu, mas não era um relacionamento. Sim, não era um relacionamento desse. Porque existe essa figura de Israel como esposa do Senhor no Antigo Testamento, né? Então, o Senhor foi traído pela nação de Israel várias vezes, e o Senhor sempre perdoava, perdoava e perdoava. Mas chegou uma hora que o Senhor, quando chegou o Senhor Jesus vindo e o povo não quis, então ele rechaçou e buscou um outro povo dentre os gentios. E essa traição não necessariamente entrar um dentro do outro, assim, na minha concepção, e consumar o ato do sexo. Mas tem vários tipos de traição, né? Inclusive pode falar. com os olhos, né? Tem vários tipos de traição, mas para haver o divórcio, Teria tem que que ser ser o ato mesmo, o ato sexual. Mas aí o cara pode ficar Não, traído pela televisão, pela internet. Esse tipo de traição não tem Eu separação. já tive uma cliente minha que se separou. Não cabe separação. Era viciada numa situação e ficava só na internet. É, mas é só na mente, não é tem que ser o corpo, né? Uma vez o César Panegrinha falou sobre isso. A mulher dele Pediu tinha muita dúvida, graça, ele né? Para estiver esclareceu. passando uma situação dessa, É, para suportar, né? só pode se separar se for traição mesmo. Física, né? Não é pornografia. Só se não. for consumado. Não consumou a traição. Não. A pessoa pensou. Fisicamente, A pessoa assistiu alguma coisa na televisão ali. Você não- pode pensar em não matar vai. uma pessoa e não matar, tu não é assassino. Pior que é. Pessoa. Tem que pedir muita Pior que graça, é. né? Mas a pessoa não vai ser Sim, presa, assassino. a pessoa não vai ser punida É. nesse sentido. Mas na lei não. Aí, Aquele que se irá contra o seu irmão já é considerado um assassino, né? Mas na lei de Deus é. é porque pensou Então- já caiu na mente, né? Você pensou, Pensou, já cobiçou a mulher do outro, acabou. você já caiu em adultério. Mas dificilmente uma pessoa não pensou, né? Passou a vida inteira e não pensou. Eu acho que isso é bem difícil. Não, pois é, eu estou pensando aqui, tem que pedir muita graça, né? Dificilmente. Você vê a vida inteira uma pessoa que nunca pensou. Nunca pensou, nunca Alguma olhou. coisa nunca olhou. Se você olhar com intenção impura, Só se viver já. no mundo. Nesse mundo aqui, Nesse mundo aqui é difícil. você começa a coisa dormir. Sim. Então, irmãos, só tirando a dúvida da irmã, se você olhar para uma mulher com intenção impura, você já adulterou com ela, né? Porém, esse tipo de adultério, que não foi consumado de fato, não é considerado uma exceção no casamento para que haja o divórcio. Mas diante de Deus é pecado. Diante de Deus é pecado. Sim. Já é pecado.
Mas não é motivo para você se divorciar do seu cônjuge, né? Somente quando há a relação de fato, uma relação ilícita, que a palavra aqui no grego, que está escrito de fornicação, é porneia, que é uma palavra ampla, né? Prestando atenção, né, filho? Não posso nem falar aqui direito porque é por causa das crianças, né? Que são relações sexuais. O que são relações sexuais ilícitas? Vou falar aqui, acho que a gente não vai entender, não. Relações fora do casamento, né? Relações homossexuais, beleza? E bestialidade, também está incluído na palavra porneia, né? Não precisa explicar o que é bestialidade, né? Então, por esses motivos, existe esse regime de exceção instituído pelo Senhor, né? Então, o regime da lei, nós já vimos na Deuteronômio, o regime ordinário, o Senhor está mostrando aqui em Mateus, em Marcos, em Lucas, que é o casamento normal, o casamento ordinário, comum, entre duas pessoas, e o regime de exceção, que é quando há uma relação sexual ilícita, que existe a possibilidade do divórcio. Então, se uma pessoa que é casada se divorcia da outra e se casa com uma terceira pessoa, aí está acontecendo um adultério. Porque eles são casados, são uma só carne, e colocaram uma pessoa que não faz parte desse relacionamento entre o casal. Então isso é um adultério diante do Senhor. Que a lei dos homens separa, mas de Deus não. A lei dos homens diz que pode ter divórcio, se você casar de novo, está tudo tranquilo, isso é a lei do homem. A lei do Senhor, isso não é lícito. E é considerado adultério, que é um pecado. E fecha as portas para o reino. E tem muitos irmãos enredados nesse problema, né? Um casamento, irmãos, para ser legal diante do Senhor, ele tem que ter um contrato entre duas partes, um contrato. O divórcio, da mesma maneira, tem que ter um contrato, um documento, uma quebra de contrato, no caso, né? É um distrato. Então, o que é o divórcio? É você não somente se separar, não é só separar, porque você falou a palavra separar. Eu queria fazer essa diferenciação. Você separar uma coisa. Você pode se separar, mas continuar casado. Isso é separar. Agora, se divorciar, você rompeu os laços, rompeu a aliança documentalmente diante dos homens, né? Então, isso é o divórcio. O divórcio precisa ter um documento, precisa ter um papel comprovado pelo Estado que você se divorciou, né? Então, quebrou a aliança totalmente. Claro, se for em virtude de um adultério, você está certinho, está tranquilo. No caso, separar também é pecado. Oi? Separar também é pecado. Não, separar não é pecado. Não separa. Separar não é pecado. Vamos chegar lá. Esse é o regime misto. No regime misto, nós vamos ver uma outra situação que o Senhor não tratou aqui em Mateus capítulo 19. Né? Mas Paulo tratou lá em Coríntios. Porque o Senhor não tratou de todos os casos. A intenção do Senhor não é tratar de todos os casos que acontecem. Não. Ele tratou de uma questão específica que foi perguntada aqui para ele. O regime da lei, o regime ordinário e o regime de exceção. Então, quais são as possibilidades para uma pessoa se casar novamente de modo lícito? Ou adultério do cônjuge, carta de divórcio e casa com outro. Tem que ter carta de divórcio. Ou a morte do cônjuge. Se o cônjuge faleceu, morreu, também existe uma certidão de óbito, que quando morre o marido, você está liberado. Quando morre a mulher, você está liberado. E você pode se casar com outro. Certo? Até aqui, tá tranquilo? Tá entendido? Então não existe essa questão, vou me divorciar da minha mulher porque ela briga muito comigo, ela não me obedece, não é submissa. Não existe isso. Vai ficar casado até a morte, até que a morte separe. Na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, na briga ou na paz. Não existe essa questão, irmão. Para a gente não existe. Claro, se nós quisermos reinar com o Senhor. Se você não está esquentando para reino, não está esquentando para reinar com Cristo, para obedecer o Senhor, você vive da maneira que o irmão quiser. Nem descer o cacete nela, tem que ficar quieto. Não, pô. Porque você vai estar colocando tropeço na vida da irmã. Essa situação da mulher apanhar.
não pode se divorciar, mesmo apanhando. Mas você ouviu o pastor Maria? Eu vou chegar lá, calma, fica tranquilo. Não tô me inventando aqui não. Você quer o calor. Ó, pega uma aguinha, Cássio. Já me vi agora. Pega uma aguinha, vamos lá devagarzinho, vamos lá. Irmãos, o casamento é indissolúvel. A única exceção que o Senhor abriu foi adultério. Ponto. Vamos seguir a palavra ou não vamos seguir a palavra? É a palavra que diz, meu irmão. É a palavra, vamos lá, vamos avançar. Atendei Maria da Penha. Regime misto. Regime misto. Então existe, irmãos, a questão que o Senhor tratou dos judeus, que eram povo de Deus, seguiam a lei, queriam seguir a lei, certo? E existe o povo cristão, que é a igreja, que também quer seguir a palavra, quer seguir o Senhor. Então, no regime misto, Paulo tratou de algumas questões que o Senhor não tratou aqui nessa passagem de Mateus, capítulo 19. Vamos lá, para 1 Coríntios. Lá tinha problema em Corinto, né? Corinto tinha problema para tratar. Né? Vamos tratar dessas questões. Né? 1 Coríntios, capítulo 7. Então vamos para o regime misto, né? Compreender o que Paulo quer nos mostrar aqui nessa situação que o Senhor não tratou, né? Então o que ele fala, capítulo 7. Vamos ler o capítulo 7? Vamos lá. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Olha, Paulo. Versículo 1. Mas por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa, ou seja, confirmando a monogamia, né? A sua própria esposa. E cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Essa parte. Sim. Essa parte eu gostaria de entender. Mas a gente pode passar... Ou seja, você não pode privar a sua esposa de um relacionamento com ela. Você tem a obrigação de estar sempre pronto para. Mesma coisa, a esposa para com o marido. Ah, tô com dor de cabeça, fica lá. Ah, não. Eu pensei que tinha algo mais. Não. Então a mulher tem que estar pronta para o marido e o marido para a esposa. Claro, olha só, presta atenção. O marido tem que coabitar com a mulher com entendimento. Não é a hora que eu quero, pai, vai ser agora e acabou. Não é isso que a palavra está falando, entendeu? Ele está falando aqui com crente, não é com mundano ímpio, não. É com cristão. Aqueles que têm o Espírito Santo de Deus. Aqueles que seguem o Senhor e que amam as esposas. Assim como Cristo amou a igreja. Você não vai compreender que a sua esposa não está num dia bom. Não é assim. Né? Sabe que a esposa tem a questão dos hormônios, a questão daquele período. Então, assim, a palavra diz que o corpo da mulher pertence ao homem e do homem à mulher. Né? Esse assunto é vasto, eu não vou entrar aqui no mérito da relação sexual, que é outra coisa. A gente está falando do casamento, né? Não vos priveis uns aos outros, um ao outro, versículo 5. Salvo, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Ou seja, o que é incontinência? É a falta da relação, incontinência, não é constante, né? Então, falta de equilíbrio, intemperância, né? Tem que ter o equilíbrio nesse assunto, tem que ter continência, né? Senão Satanás tenta. Ah, tu fica ali 15 dias. Deus fica domínio próprio. Tu fica ali 15 dias sem fazer nada, um mês, já era, meu. Satanás vai entrar nessa brecha aí, entendeu? Fica arrumando desculpa, ou é muito trabalho, muito cansaço, e fica ali postergando. O seu corpo não pertence a você, pertence à sua esposa. E a recíproca é verdadeira, né? E isso vos digo como concessão, e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. Ou seja, Paulo era solteiro. O que ele recomenda é ficar solteiro. E aos solteiros e viúvos digo
que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado, ou seja, com aquela ura, né, de para viver assim é melhor casar. Casa logo, apaga o fogo e deu, né? Agora entra no assunto do casamento, né? Vamos lá. Ora, aos casados, ele está falando para quem? Para crente, né, irmãos? Para cristão. Aos casados, versículo 10. Ora, aos casados, ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte da mulher. Então, isso é a ordenança do Senhor. Que não se separem. Se, porém, vier a separar-se, olha que ele usa a palavra separar, não usa divorciar. Que não se case. Ou seja, o que Paulo está falando aqui? Que se por algum outro motivo que não seja o adultério, não há condições de viver junto, não há condições. Ou o marido, um exemplo, bate na mulher, a mulher não vai ficar ali até morrer. Ela não é obrigada a ficar ali até morrer com aquele marido, né? Ela pode se separar e denunciar o marido na polícia também. Denuncia o marido. É papel dela e de quem sabe também. De quem toma conhecimento, o papel é denunciar o marido para as leis, para as autoridades instituídas pelo Estado. Sim. E ela não é obrigada a conviver debaixo do mesmo teto que ele. Né? Então ela pode se separar por um tempo, para ver se ele se arrepende, ver se ele volta atrás, ver se ele muda. Né? Então ela vem e convive novamente com ele, se junta novamente com ele. Porque houve uma separação por uma necessidade. Existem casais, irmãos, que se casam, está tudo bem, mas daqui a pouco o negócio começa a dar ruim, começam a brigar, mesmo que não haja agressão. Mas é um inferno dentro de casa, é um inferno. Não se dão bem, não concordam em nada, um faz o que quer, o outro faz o que quer, não entram em acordo em momento nenhum, e a vida dos dois vira um inferno. Alguns chamam de incompatibilidade de gêneros, né? De gênios, né? Incompatibilidade de gênios. A pessoa não é compatível com a outra. É claro que o primeiro passo, irmãos, é ver o que está acontecendo. O que está acontecendo? Vamos buscar ajuda, né? Vamos buscar melhorar. Se os dois se casaram, porque em algum tempo eles se gostaram, se amaram, né? O que aconteceu? Onde foi o ponto que o negócio começou a degringolar, né? Então, Paulo ele fala sobre isso. Não se separe. Mas se você se separar, não case com o outro, porque vai estar entrando em adultério, né? Porque você é casado. Se reconcilie com o seu marido. Então, esse é o ensinamento que Paulo traz, né? Aos cristãos, aos crentes. E o versículo 12, ele fala o quê? Aos mais digo eu, não o Senhor. O que é aos mais? Aos mais. Aqueles que não são cristãos, são incrédulos. Ou seja, um crente que casou com um incrédulo. Então esse é o regime misto. Por quê? Porque juntou um crente com um incrédulo. E por que ele fala que digo eu e não o Senhor? Porque o Senhor não tratou desse assunto. Quem está tratando aqui é Paulo, porque ele fala, por isso que ele fala, digo eu e não o Senhor. Porque Paulo, pelo Espírito, está tratando de um assunto que o Senhor não tratou. Então o que ele fala? Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. Ou seja, um casal que é casado, a esposa creu no Senhor, se converteu. E o marido não. O marido continua incrédulo. É o regime misto.
Porque a palavra fala que um crente não tem que se juntar com um incrédulo no casamento. Porque é julgo desigual. Se um crente se junta com um incrédulo, é desobediência. Mas se for casado não é julgo, né? Os dois estão casados e são ímpios, aí a mulher se converte. Ou o homem se converte. Ou o homem se converte. Sim. Aí fica com ela. Mas aí não é julgo desigual, porque era casado. Não, aí não é julgo desigual. Porque ele era incrédulo. Ele creu no Senhor já sendo casado. É isso que ele está falando. Ele consente em ficar com Não, você. tranquilo, você é crente, não tem problema. Fica aí, pá, vamos ficar juntos, eu te amo. É Pá. diferente do julgo. Vamos lá. Ou seja, o crente, o cristão, não tem que ter a iniciativa de separação por esse motivo. Agora, o que ele fala? Versículo 13. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixa o marido. Ou seja, a iniciativa nunca pode ser do cristão. Se o cônjuge consente em viver junto, amém, continue junto. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio com a esposa. E a esposa incrédula é santificada no convívio do marido, crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas, versículo 15. Se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à escravidão nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois como sabeis, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabeis, ó marido, se salvarás a tua mulher? Antes cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído. Cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Nós não somos igreja? Então fazemos parte desse todos. Então o que Paulo veio mostrar aqui? Um regime misto que o Senhor não tratou enquanto esteve no seu ministério aqui de 3 anos e meio. O Senhor não tratou de um crente casando com um incrédulo. O Senhor não falou disso, mas Paulo falou. Então se o descrente consente em viver, amém. Quem sabe você, pelo seu testemunho, não convence o seu cônjuge. E ele se converte. Mas se o cônjuge não quiser ficar com o crente, o descrente não quiser ficar com o crente, pode se separar, se divorciar e pode casar novamente. Porque ela não foi chamada à escravidão, né? Ela foi chamada à liberdade no Senhor. Porque o que acontece, irmãos? Vamos entender o versículo. O que acontece? 100% das vezes, né? Não é que o marido se apartou, descrente, que ela vai casar com outra assim. Vamos esperar no Senhor. Vamos ser prudentes. Porque fatalmente isso aqui vai cair naquilo que o Senhor falou lá em Mateus, que é o quê? Se o marido descrente se apartou, você acha que o marido vai ficar sozinho? Descrente. Ainda mais que é descrente. A irmã que é descrente, não quer viver com o marido crente, se apartou, você acha que ela vai ficar sozinha? Ela vai cair em adultério. E aí é mais um motivo para você estar liberado para o Senhor. É nesse sentido que Paulo está falando. Calma, fica aí sentadinho. As coisas vão acontecer, né? Se ele se apartou de você, ele não vai ficar sozinho, né? Ele mesmo vai gerar algo que vai te liberar totalmente, né? Então nós não temos que ser afoitos, né? Me separei, me divorciei e já vou casando sem esperar haver uma reconciliação primeiro. Calma. Vamos ver se as coisas se acertam. Então nós que somos cristãos, seguimos o Senhor, queremos entrar no reino, muito cuidado com o assunto de casamento. Não sejamos negligentes, irmãos, nem com a comunhão de não ensinar essas coisas e nem com os nossos filhos. Nós temos a obrigação de ensinar. Eles já crescem com esse conhecimento. Quando eu casei, eu já sabia. Eu vou casar para nunca me separar. Ponto. Então, irmãos, entenderam, compreenderam o assunto do casamento e do divórcio? Sim. Casamento é indissolúvel, é monossomático, é monogâmico, é heterossexual, né? É para sempre. Se existir, como existe essa exceção, a primeira coisa que tem que se fazer não é o divórcio. A primeira coisa é o perdão, é ver o arrependimento.
Mas claro que o Senhor conhece o coração humano, né? Ele sabe da dureza do coração humano. E por causa da dureza, foi que Moisés não ordenou, como os fariseus falaram. Moisés permitiu. Não é uma ordem de Moisés, é uma permissão. Os fariseus falaram diferente, vocês viram no texto? Por que Moisés ordenou da carta de repúdio? Aí como Jesus fala, responde a isso. Não, Moisés não ordenou, ele permitiu. Não é uma ordem, eles tratavam como uma ordem. Eu posso repudiar. É uma permissão em último caso. Mas primeiro tem que vir um perdão, tem que vir a reconciliação e o arrependimento. E a cláusula de exceção é essa, e o regime misto é aquele em que um casal, um é crente e outro é descrente. Se eles querem viver juntos, amém. Se o descrente quer se apartar, que se aparte. Você está liberado para casar de novo. Né? E de um casal cristão, quando não existe condições de convivência, como acontece muito, mas os dois são cristãos, que se apartem, mas fiquem sozinhos. Não casem novamente, porque senão é adultério. Porque eles já são do Senhor, né? Então aquele casamento é até o final da vida, a não ser por causa de adultério. Se um adulterar, amém. Tem essa exceção. Mas se não, que os dois se apartem ou então se reconciliem. Amém?